Olá, queridos alunos, voltamos para a revisão dos conteúdos da aula 5. Isso mesmo, quase concluindo a unidade 1. Falta só mais uma aula de conteúdo, depois nós vamos revisar e vocês irão fazer a avaliação. Então vamos lá fazer a revisão da aula 5? Aula 5.2, com o tema Arte Visual Africana e Indígena. Então fizemos a abordagem aí sobre arte indígena e arte africana e também arte afro-brasileira. Então, estudante, nós observamos aí durante a aula que os indígenas, eles criam, né, vários materiais, principalmente utilitários, como adornos feitos de plumagens para se enfeitarem, né, porque gostam também da beleza, apreciam também a beleza, como panelas de barro, eles fazem materiais de madeira para sua utilidade, porém, também não deixa de ser um artesanato no qual eles podem comercializar. Então, eles enfeitam seus corpos com pintura e outros elementos e assim criam a arte indígena. Eles produzem cerâmica, né, feita de barro, máscara, pintura corporal, cestaria, plumagem, também tem música, dança, instrumentos musicais, no qual nós já até trabalhamos, né, sobre, de forma mais aprofundada em outras aulas, sobre música, dança indígena, instrumentos musicais, e a arte africana, que é uma arte figurativa, busca representar então figuras de pessoas e animais de forma distorcida, ou seja, não há aquela representação natural do objeto, né, ou do corpo humano, ou de um animal, é figurativo. Então, as tradições de cerimônias, cultos de cura e design de tecidos e vestuários, tudo isso é arte indígena, como máscaras e pintura corporal. Então, observamos aí diferenças, né, na arte indígena, a arte africana, porque está ligada à cultura, às tradições da identidade cultural, da religião, e a arte afro-brasileira, pouco se falou, né, na contribuição das artes plásticas dos negros à cultura brasileira, até o século XIX. Depois do período moderno, que foi se destacando, né, em geral, se destacava mais a música e outras manifestações. Então, nós falamos de alguns artistas que se destacaram, como Aleijadinho, que fez muitos trabalhos de ornamentação, escultura, com temas religiosos do período barroco, né, o barroco brasileiro. E aqui a pintura plástica, né, alguns trabalhos desses dois artistas também afro-brasileiros. Excelentes trabalhos dele, como eles fazem com bastante refinamento aí esse trabalho, né, essa pintura aí. Então vamos para a atividade de sala, vamos fazer já a revisão dos conteúdos, tirando dúvida. É nesse momento que você, estudante, revê as atividades, faz uma leitura mais aguçada para compreender as questões. Lembrando que sempre nós buscamos trazer questões do Enem para que você já esteja familiarizado aí com questões do Enem. Porque não são questões simples, né? Elas são de 3 níveis. Nível básico, simples, nível médio e nível mais avançado, certo? Então, geralmente, as questões mais simples, apesar de ser de nível 1, nível simples, básico, elas são difíceis também. Eu respondo a prova de linguagem no Enem e tenho uma certa dificuldade nas questões de arte, verdade. Por quê? Porque eles sempre ampliam, né? Ampliam. Muitas vezes nós fazemos só uma leitura básica, estamos só acostumados aí nos conceitos, porém falta ter mais visão do artista, conhecer mais o contexto histórico do artista, o contexto histórico daquela obra. Vocês verão, na unidade 2 eu trouxe várias questões do Enem 2020, 2021, e eu percebi que se você não tem conhecimento do contexto histórico, social, político, daquela tendência artística, né, daquele artista que fez aquele trabalho, a gente tem dificuldade para responder. Então vamos lá para a primeira questão. Então vocês fiquem atentos a isso, que não
não basta só conhecer o conceito, também contextualizar aquele conceito. Os indígenas criam adornos de plumas, enfeitam seus corpos com pintura e outros elementos. Assim criam arte indígena, uma arte que revela suas relações sociais e com a natureza. No que se refere às concepções de beleza e arte indígena, está correto que se afirma em: os indígenas eles têm necessidade de beleza, criam adornos de plumas enfeitos com pintura corporal, assim criam arte indígena? Ou eles só faz desenhos e cores escolhidos sem critérios, somente pela utilidade prática do objeto? As concepções de beleza e arte estão relacionadas às particularidades culturais de cada etnia. Então vamos ver qual está correta. 1 e 4. 1 e 4. Então eles têm necessidade de beleza, criam todos esses materiais, né? Então, e assim eles criam arte. E as concepções de beleza e arte estão relacionadas às particularidades culturais. Cada etnia vai desenvolver ali conforme a sua cultura. Então, letra C, está correto. Questão 2. As artes mais comuns criadas pelos povos indígenas são também as mais conhecidas e fazem parte do nosso dia a dia. Sobre as criações artísticas indígenas, está correto que se afirma em: o que ele desenvolve? Rede, arco e flecha para pesca, desenhos com cores de cada nação, objetos para embelezamento, desenhos corporais para tatuagem. Qual das alternativas está mais completa? Letra E, porque eles fazem trabalhos com cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem. Questão 3. No que se refere à arte africana, analise as asserções a seguir e considere a alternativa correta. A arte africana é naturalista, procedendo de uma série de realismo? Não é naturalista. Então já descartamos. A forma naturalista da arte africana tem o objetivo de ressaltar somente a cultura ancestral? Não. Já eliminamos. A grande maioria das peças da arte africana é figurativa, busca representar figuras como pessoas e animais distorcidos? Sim. Então, se essa é a correta, as outras, né? A arte africana está presente somente. Essa palavra somente aí já descarta, sempre é uma questão, viu? Então, correta, letra C. Questão 4. A partir do modernismo, foi aumentando o número de artistas de destaque afrodescendentes, ou que colocam conexões com a religiosidade e a cultura afro-brasileira entre seus principais temas. Entre os artistas negros que mais se destacaram no Brasil foi Mestre Didi, já no período moderno. No período o barroco, né? O artista, se eu perguntasse qual foi o artista que mais se destacou com a arte barroca brasileira, seria Aleijadinho, certo? Mas, no caso aqui, já a partir da arte moderna, foi Mestre Didi que mais se destacou. Vamos a uma questão do Enem. Uma questão que traz já direto o conceito. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena, né? Segundo esse texto aqui de Tomás. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazidos ao Brasil, assinala a alternativa incorreta. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a média de vida útil deles não ultrapassava de 15 anos? Não está correta essa alternativa. Os negros africanos reagiram à escravidão das mais diversas formas. Fugas, quilombos, da luta armada, preservação dos cultos religiosos, da dança e da música.
O negro é parte integrante da história brasileira, apesar dos múltiplos preconceitos que ainda persistem contra eles. O Brasil figura entre os primeiros países latino-americanos a declarar, por meio de muitas leis, até a promulgação da Lei Áurea, a libertação de seus escravos. O fim do tráfico de escravos no Brasil ocorreu em meados do século XIX, quando começaram algumas experiências com a mão de obra assalariada. Então vamos ver qual está correta. Essa letra B aqui ela confundiu bastante, certo, pessoal? Parecia estar correta. Então o Brasil figura entre os primeiros países latino-americanos a declarar por meio de muitas leis até a promulgação da Lei Áurea, a libertação de seus escravos. É a resposta que está mais correta, certo? Apesar que os negros sim reagiram à escravidão por meio de fugas, de quilombos, né, de luta armada, enfim. Mas a letra D é a questão que está correta, a pergunta, né? Então, só respondendo essa questão, respondendo não, explicando o porquê da resposta dessa questão, ó, devido ao quê? Ó, apesar de ter havido projetos para fim da escravidão no Brasil, desde a independência, como foi o caso do projeto de José Bonifácio de Andrade, em 1823, o Brasil demorou muito a extinguir a escravidão. A primeira lei nesse sentido ocorreu em 1850. A Lei Áurea só foi promulgada em 1888, o que fez do Brasil o último país do continente americano a dar fim ao regime escravista. Aí uma explicação dessa resposta dessa questão, pessoal. Então vamos à questão discursiva. Quais as contribuições da cultura africana e indígena ao Brasil? Você conhece aspectos e características da influência da cultura africana e indígena em nosso cotidiano? Com certeza, você conhece. Encontramos o tempo todo. Percebeu que o tempo todo nós encontramos elementos aí da cultura indígena, africana e também europeia, né? Somente nos livros didáticos nós temos a cultura europeia, portuguesa aí muito destacado, né? E sobre a cultura indígena, nós observamos nas comidas, nos tipos de comida, música, dança, artefatos, né, de arte, e a cultura africana também, principalmente no litoral, em estados como da Bahia, Rio de Janeiro, né? Então há muitos elementos da cultura afro. E aqui na Amazônia, na região norte, destaca elementos da cultura indígena. Tanto na comida, o tempo todo. A maioria desses pratos que nós gostamos muito é da cultura indígena. Como tacacá, tapioca, tentar lembrar alguns aqui. Tapioca, as comidas, né, que envolvem esses temperos, enfim, aqui da nossa região. Então vamos lá no padrão de resposta. Eu trouxe um padrão de resposta para que vocês possam se nortear, porém vocês podem ampliar. Então eles contribuíram, né, essas culturas contribuíram para a cultura brasileira, tanto no aspecto dança, música, religião, culinária e idioma. Olha, ainda nem falei da questão da dança, né? O quanto dança, religião, o idioma também. Então essa influência africana se faz notar nos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. E a influência indígena se destaca nos estados norte, como Amazonas, Acre, Rondônia e Belém. Vocês podem ampliar o texto falando mais sobre a influência da cultura indígena e afro na cultura brasileira. Material complementar, um vídeo sobre arte afro-brasileira. Falar um pouquinho de Heitor dos Prazeres, no trabalho desse artista magnífico, então considerado aí um artista afro-brasileiro. Então, estudantes, foram essas as atividades, espero que vocês tenham gostado, tenham aí gabaritado, acertado todas as questões, certo? Muitas dessas questões aí
eu levo para a avaliação. Então, se você exercita, busca responder certinho, lendo as questões, buscando também analisar a tua capacidade de lembrar dos conceitos estudados durante a aula, você vai tirar 10 na prova, certo? Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula.